Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de geografia, tá? Uma videoaula aí para vocês, tá? Hoje nós vamos falar de formação e ocupação do território brasileiro, né? Do capítulo 2, que começa a partir da página 19, tá? Nós vamos falar um pouco origem da formação dos nossos povos, do nosso território brasileiro, desde o início do século XV até os dias de hoje, tá? Com as transformações que acontecem até os dias de hoje, tá? Coloquei um slide aqui do lado para a gente ter uma orientação melhor, tá? A localização da terra, do território brasileiro, a localização do território brasileiro, a distância entre os extremos pode explicar a predominância de climas tropicais e de horários diferenciados em nosso país. Isso quer dizer, nosso país é muito grande, tá, de extensão, e conforme o tempo, nós vamos falar aqui na nossa aula, vamos falar que existe fuso horários, existem diferenciações de localização, climas, e a gente vai estar explicando aqui, tá? Umas das dimensões, né? O nosso território brasileiro é o quinto maior do mundo, tá? Com uma área de 8.514.875 milhões de quilômetros quadrados, tá? Países que superam nós só a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, tá? Então quer dizer, o país é o quinto maior do mundo, tá? Para você ter ideia como a nossa população, como o nosso território é muito grandioso, tá? Acima de tamanho territorial, só existe 4 à nossa frente. Aqui mostra os países que são maiores que o nosso, né? Não sei se vocês conseguiram ver a Rússia, tá? Nós temos depois o Canadá, China, Estados Unidos, e logo depois o Brasil. Abaixo do Brasil tem a Austrália. Tudo bem, pessoal? Onde está o Brasil? A maior parte do Brasil, né, do território brasileiro, está no hemisfério sul, tá? Hemisfério sul. Isto da linha, se comparar a linha do Equador, que passa aqui no meio, como eu expliquei para vocês em sala de aula já, tá? É isso. Não tenho muito o que explicar muito nessa parte, né, gente? Zona térmica do Brasil, né? O Brasil ele está numa zona, a sua maior parte está na zona tropical, tá? Essa parte laranja aqui que vocês podem estar vendo. Não sei se conseguem ver direitinho, deixa eu ver aqui, acho que agora melhorou. Zona laranja, tá? E logo abaixo a zona em amarelo, que a gente chama de zona temperada, que é a parte do sul do país. Tá? Então, os climas são bem diferenciados por conta disso também. Tá? O Brasil e os continentes. Considerando a distribuição de terras emersas do nosso globo, os continentes, o Brasil está localizado na América do Sul, tá? Grande parte, o Brasil está na América do Sul. Além de ter uma extensão de 7.367 km quadrados de banhados pelo Oceano Atlântico, tá? E o Brasil tem 15.719 km de fronteira terrestre, limitando-se de quase todos os países da América do Sul. Então, quase todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil, tá? E nós temos uma costa litorânea muito grande. Aqui mostra um pouco das zonas latitudinais e longitudinais sobre o Brasil, tá? Nós já falamos isso em aula também. Deixa eu melhorar aqui para vocês enxergarem, tá? O Brasil, ele conta com a vasta área de território, apresenta grande extensão latitudinal de norte a sul e longitudinal de leste a oeste, tá? Nós estamos aqui mostrando de norte a nascente do rio Ayã até o Arroio Chuí aqui no Rio Grande do Sul, tá? No livro de vocês também tem essa imagem, fica mais fácil vocês enxergarem, que eu peguei de lá. Aqui no oeste nós temos a nascente do rio Moá, no Acre, e nós temos o Ponta dos Seixas, na Paraíba, aqui a leste, tá? Isso aqui são a latitude e a longitude de ponta a ponta do nosso país.
A grande extensão do Brasil, no sentido norte, né, influencia aspectos do espaço como tipos de paisagens naturais, como os climas e vegetações diferenciadas, assim quanto no Brasil, quanto no sul do país encontramos paisagens denominadas vegetações que se adaptam às temperaturas mais baixas. No norte encontramos o maior número de formações de vegetais adaptadas ao clima mais quente. Então, quer dizer, o nosso país, por conta do clima, as vegetações elas vão ser diferenciadas por conta da adaptação do clima. E isso vai fazer que cada região tenha um clima diferenciado, vegetação também diferenciada, e isso vai ajudar a povoar ou não povoar esse local, tá? E por conta tem climas e vegetações que ajudam economicamente falando, né? E outras nem tanto. Por causa do movimento de rotação, né, a porção terrestre está limitada pelo Sol, né? Como eu já falei para vocês, a questão do fuso horário brasileiro, tá? O Brasil ele tem atualmente 3 fusos horários, tá? Oficialmente, tá? Já chegou a ser 2, tá? No livro de vocês, na página, deixa eu só ver aqui, gente, para ajudar vocês que é mais fácil. Então, no livro de vocês, no capítulo anterior, ele mostra, tá? Os fusos horários, né? Falei 3, errei, desculpa, gente, são 4 fusos horários, tá? Que está na página 4 aqui, ajuda vocês a identificar, tá? Então, o fuso horário brasileiro são 4, tá? Contando, né, o fuso horário de Fernando de Noronha até o Acre, por exemplo. Aqui o fuso horário, eu fui ver na página, tinha ele colocado aqui, tinha esquecido, tá? Aqui nós temos o fuso horário de Fernando de Noronha. O restante daqui é o fuso horário de Brasília, da região norte. Aqui não aparece, mas hoje nós temos o fuso horário do Acre, que é diferenciado. Então, por isso, são 4 fusos horários. Opa, passei um a mais. Formação do território brasileiro, né? O território brasileiro resultou do processo de expansão colonial, tá? E tudo começou... Nós começamos como território em sua nação a partir da colonização. Quando acontece isso? A partir da chegada dos portugueses em 1500, tá? Coloquei aqui. A formação do extenso território brasileiro resultou de um longo processo de expansão colonial iniciado na chegada dos portugueses a partir de 1500, quando os colonizadores aqui chegaram, tá? E começou o episódio na história do nosso país, e que ficou conhecido como descobrimento do Brasil. Né? Para mim, eu já comentei com vocês na sala de aula, porque aqui está, entre aspas, descobrimento, né? É uma história positivista. Muitos historiadores, inclusive eu, colocam conquista do Brasil. Tá? Ao estudar como ocorreu a formação do território nacional, né, do nosso território brasileiro, devemos lembrar que os colonizadores portugueses foram se apropriando das nossas terras, que hoje constituem o Brasil, conquistando áreas, né, de cerca de 4 milhões de pessoas que chegaram aqui, distribuídas em vários povos, tá? Principalmente povos indígenas. Tá? Como que foi esse início? O início aqui, geralmente, pessoal, eles não queriam povoar o Brasil. Eles queriam, na verdade, era simplesmente extrair tudo que tinha daqui, tá? Para levar para sua metrópole, Portugal. Tá? Então, eles não queriam povoar o Brasil. Tá? Eles queriam simplesmente tirar de tudo que tinha de valor de nosso país. Tudo bem, pessoal? Limites territoriais, né? As fronteiras. No período da expansão marítima comercial portuguesa, portugueses e espanhóis buscavam novas terras para colonizar. Foi nessa época que os atuais limites do território brasileiro começaram a ser definidos, já em 1494, com o Tratado de Tordesilhas, que a gente já viu em aulas anteriores em história. Tá? O Tratado de Tordesilhas vai ser um tratado entre portugueses e espanhóis para dividir o planeta ao meio, entre o lugar onde vai ter o lado da exploração portuguesa e o lado espanhol. Tá?
O objetivo era impedir conflito entre essas duas nações. O território brasileiro ficou desse jeito aqui, né? Com o Tratado de Tordesilhas, essa região ficou de Portugal, essa região aqui, claro, ficou para os espanhóis, tá? Então o Brasil era somente esse pedacinho. Depois a gente vai estudar mais como preencher o restante, tá? Mas a partir do Tratado de Tordesilhas, o Brasil só tinha esse pedaço aqui de território, que mesmo assim já era muito. Mas eles queriam mais. Então vamos entrar agora no povoar ou perder, né? Com o tempo, Portugal viu a necessidade de povoar as suas terras, porque existiam outras nações de olho, tá? Então o que ele fez? Vou ler aqui para vocês. Para garantir o poder sobre as terras ocupadas e protegê-las de outros conquistadores de outros países, como franceses, holandeses, além de próprios espanhóis, em 1534, a coroa portuguesa organizou o território dividindo em capitanias hereditárias, tá? Que eram lotes de terras doados pelo rei de Portugal, e tratava-se de grandes extensões de terras delimitadas a partir do litoral até o interior. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura para vocês como seria isso, tá? Mas já explicando o que vai acontecer. O Brasil, Portugal viu que tinha muitas pessoas de olho, que apareceu muitas riquezas aqui, tá? Então, o que acontece? Então, como o Brasil, mesmo com o Tratado de Tordesilhas, tinha um espaço muito grande, era muito difícil Portugal administrar. O que ela fez? Ela vai começar a delimitar algumas regiões e vai deixar pessoas que vão cuidar daquelas regiões, vai povoá-la também e vai criar ali centros comerciais, econômicos. Para quê? Para que ninguém invada o Brasil, né? Se tiver gente ali cuidando e tiver alguém da coroa cuidando, vai estar na cabeça deles, vai estar protegendo, tá? Continuando lendo aqui para vocês. Como os portugueses não conheciam muito bem o território e as fronteiras ainda não estavam bem definidas, os primeiros donatários vão ser aquelas pessoas responsáveis em ficar em cada capitania hereditária, tá? Eles deveriam ser portugueses de classes abastadas ligados à coroa portuguesa, ou funcionários de confiança do rei. As capitanias eram consideradas hereditárias porque os donatários poderiam passar para os seus herdeiros o controle da capitania, tá? Então o que acontece? Hereditária vem de pai para filho, né, de família, por isso que vai se chamar capitanias hereditárias. Então cada capitania vai ter um responsável, tá? Ao se comparar hoje é como se fosse estado e cada um tem o seu governador. Só que aqui no caso vai ser o rei, né, a coroa portuguesa que vai escolher para cuidar de cada região, tá? E ficou assim, tá? As capitanias hereditárias, tá? Então, a capitania hereditária ficou entre Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro, São Vicente e Santana, tá? Aqui tem alguns donatários, né? Aqueles que são responsáveis, vou falar de alguns, né? Vou pegar aqui de São Vicente, que foi o Martim Afonso, tá? Vou pegar aqui o de Pernambuco, Duarte Coelho, do Maranhão, João de Barros e Fernando de Barros Andrade, tá? Depois vocês podem ver também no livro de vocês ou em pesquisa que vai aparecer, tá? Tudo bem, gente, até aí? Recapitulando, capitanias hereditárias, dividiu o país em vários pedacinhos. Para cada pedacinho desse de capitania, ter um responsável, povoar ela, e sendo povoada fica mais difícil de outras nações entrarem em nosso país, tá? A expansão territorial, tá? O território inicialmente dominado por portugueses expandiu-se significativamente, ultrapassando a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, os portugueses começaram a desrespeitar isso, tá? Passando a linha e entrando cada vez mais para o interior. O Brasil estava atrás de ouro, né? Porque Portugal, ele sabia que no lado espanhol tinha muito ouro, e aí ele denominou algumas especiarias para entrar dentro do Brasil para o interior, tá?
E a partir do século XVI destacou-se os bandeirantes, né, que são responsáveis para entrar ali a terra adentro, os jesuítas, que vão ser aqueles papel da igreja, né, catequizar índios e cuidar deles, e a exploração econômica do território, tá? Como eu falei para vocês no início da aula, Portugal veio para cá simplesmente para tirar toda a riqueza, tá? Teve que povoar aqui, mas a preocupação deles não era povoar, e sim guardar aqui para ninguém pegar o território brasileiro da mão dos portugueses, tá? A ocupação começa a acontecer, tá? Então o mapa do Brasil começa a ser outro, o Tratado de Tordesilhas cortava aqui ao meio, e agora isso não acontece mais. Vai haver aqui, não sei se vocês conseguem ver, algumas flechinhas aqui, vai ser os bandeirantes dominando novas áreas, tá? Então agora vamos começar a falar de exploração econômica por região, tá? A exploração econômica do território teve grande importância para a ocupação realizada dos colonizadores. As primeiras décadas de ocupação das terras americanas, no caso Brasil, não foram encontradas metais, tá, preciosos. Então toda a expedição atrás de Portugal, Espanha, Holanda, os ingleses, quando eles estavam colonizando, eles estavam atrás de metais preciosos, né? Ou semi-preciosos. Eles estavam atrás de ouro, prata, bronze, ferro, que isso valia muito para a Europa, tá? Para a matéria-prima lá, tá? Então as primeiras atividades foram ligadas a esse tipo de exploração. Como o Brasil não teve êxito, foi aí que os bandeirantes começaram a adentrar dentro do território brasileiro para trás de metais preciosos, tá? E vai acabar achando que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, os metais preciosos, assim os portugueses começaram a explorar, como não acharam, eles começaram a explorar o pau-brasil, né? História que eu já falei para vocês na aula de história, agora entrando dentro da aula de geografia, o pau-brasil era uma madeira que ainda tem em alguns lugares, que sai um tingimento vermelho e ajuda para atingir, isso era bem-vindo no país europeu, tá? E logo, com a extensa área territorial, começou a comercializar isso na Europa. Então, só para lembrar, a primeira atividade econômica do nosso país vai ser a extração de pau-brasil, tá? Já no século XVI, além da exploração de pau-brasil, né, vai começar agora a exploração do açúcar, né? A cana-de-açúcar agora, os portugueses viram que a nossa terra é muito boa para plantações, então vai começar aí muito grande e fortemente a plantação de cana-de-açúcar. O açúcar é uma iguaria muito importante, não só para o europeu, como outros lugares aí. Então, vamos plantar no Brasil e vamos ganhar dinheiro sobre ele, tá? Então, lendo aqui, no século XVI, além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro, né, vai ganhar importância nesse período, e a ocupação se concentrava no litoral do Nordeste, tá? Apesar que a gente cita o Nordeste, que é o principal, mas ele vai pegar desde o Sudeste aqui até o Norte, de São Sebastião do Rio de Janeiro, Santos, Itanhaém, né? E vai até aqui no mapa, até em Natal, Rio Grande do Norte. Já no século XVII, né, a expansão do povoamento já começa a ser maior no nosso país, o número de pessoas começa a ser maior, tá? A produção de cana-de-açúcar continua forte, porém agora mais concentrada no Sudeste, tá? Vai entrar agora a pecuária, produção de bovinos, né? A produção pecuária vai levar também muitas pessoas para o interior, né? Porque produzir o boi é mais ao interior, não no litoral, não tem como, tá? Vai haver aí também as chamadas drogas do sertão, né? Isso vai ser mais ao norte e nordeste, tá? O que seriam as drogas do sertão, né? Alguns produtos que são extraídos de lá, né? Guaraná, cravo, canela, salsa, urucum e assim por outros, tá? Isso lá pela Amazônia. Então, possibilitou também agora o início da ocupação portuguesa na Amazônia. Já no século XVIII, né, a expansão da pecuária pelo território
Agora vai entrar o ouro, tá? Ouro e diamante, tá? Que eles tanto queriam, vão achar, tá? Então vou ler aqui para vocês. A expansão da pecuária pelo território e a exploração do ouro e os diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio de terras do Oeste. Já no século XVIII, no ano de 1750, Portugal e Espanha assinaram um Tratado de Madrid, delimitando as fronteiras bastante semelhantes às que vigoram atualmente. Esse tratado levou por conta o princípio de posse de terras e de modo que as terras são ocupadas. Portugal passaram a lhe pertencer. Então, o território brasileiro agora legalmente está ocupado, né? O Tratado de Tordesilhas acaba e o Tratado de Madrid coloca o Brasil como hoje, né? A partir do território que nós temos hoje, está dentro do Tratado de Madrid. Então, o Brasil vai achar na região mais interiorana, vai achar em Minas Gerais bastante, tanto que o nome Minas Gerais vem por conta disso, vai ter aí bastante atividade econômica, né? Então, século XVIII, a pecuária continua, aí, mas vai entrar a exploração de ouro, diamantes e principais atividades dentro desse segmento de mineração, tá? Já no século XIX, né? No século XIX, vou ler aqui para vocês, no século XIX desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes como a produção de café, cacau e algodão, que fortaleceram o povoamento nas terras. Na Amazônia houve um avanço da ocupação devido à produção da borracha, tá? A produção de borracha, ela vai ser uma das maiores e vai fornecer ao mundo aí borracha, principalmente por conta da Revolução Industrial que houve na Inglaterra e na Europa, tá? Então, o território brasileiro agora vai produzir variedades, né? Então, a produção de café vai ser, no século XIX, uma das produções mais importantes para a história do nosso país, tá? Vai favorecer até atividades econômicas futuras, que a gente vai estar falando daqui a pouco, tá? E o cacau e o algodão. Porém, o café é o grande destaque do nosso país. Com todo o conteúdo que foi falado até agora, tá? Depois a gente continua falando mais para frente sobre industrialização, né, que é oriunda do café, mas isso é tema para próximas aulas, tá, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Só um pouquinho aqui. Tomara que tenham gostado da aula, né? Como falei para vocês, é novidades para mim. Eu separei aqui algumas atividades para vocês, tá? Vou pedir para vocês fazerem algumas atividades, né? Por exemplo, na página 22 do livro de vocês, do didático, eu vou querer que vocês façam na página 22 as questões 1, 2 e 3 e 4. Na página 24, eu quero que vocês façam a atividade 1, tá? Na página 26, a atividade 1, a A, B e C. Na página 27, eu vou querer que vocês façam a atividade, né, a questão 2, a atividade A e B. E na página 30, a 2 e a 3, somente a 2 e a 3, a 1 não, tá? E na página 33, a questão 1, A e B, tá? Repetindo, página 22, 1, 2, 3 e 4, página 24, 1, página 26, a questão 1, A, B e C, na página 27, 2, questão 2, A e B, na 30, somente a 2 e a 3, e na página 33, a questão 1, A e B, tá? Pessoal, tomara que tenham gostado. Estou à disposição no grupo da sala de vocês, tá? E é isso. Tchau, tchau. Um abraço a todos.